Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 41.1. Agora, pessoal, na sua jornada aí da Física do primeiro ano, o seu interesse, né, vai ser não em corpos que se movem, né, o que é uma novidade, porque até aqui, tudo que você estudou em Física são corpos que correm horizontalmente, são lançados obliquamente, caem, né? Aí, mais recentemente, você estudou corpos que colidem um no outro, né? A batida, o choque, a colisão. E hoje você vai entrar num novo ramo, né? Da mecânica, um novo ramo da física, que se preocupa com condições para que o corpo fique em repouso. Então agora o nosso interesse são corpos que estão parados, que estão em repouso. E mais do que isso, a nossa investigação vai além, vai querer saber por que eles estão em repouso e qual condição tem que ser mantida para isso acontecer, né? Ou seja, vamos entrar aqui, ó, estática, né? Qual que é o assunto? Estática dos sólidos, parte 1. Da estática dos sólidos, estudar o equilíbrio de um ponto material e também falar aqui sobre o centro de gravidade, tá bom? Então, se prepara e vamos nessa. Bora lá, estática dos sólidos. Equilíbrio estático. A palavra equilíbrio, né? A palavra equilíbrio, ela apareceu antes, né, dessa aula, aulas atrás, mas ela apareceu com esse nomezinho aqui, ó. Equilíbrio dinâmico, né? Então lá, quando você estava estudando as leis de Newton, um pouco antes até, surgia esse termo, o corpo poderia estar em equilíbrio dinâmico. E se ele estava em equilíbrio dinâmico, significa que a força resultante sobre ele era zero e, consequentemente, ele não possuía aceleração e, consequentemente, ele apresentava uma velocidade constante e uma trajetória retilínea. Então, era um movimento retilíneo uniforme, ok? Então, lá atrás, quando você começou a estudar movimento dos corpos, havia uma condição em que o corpo poderia estar se movendo e ainda assim estar numa condição de equilíbrio dinâmico, né? Aí você fala, mas lá então equilíbrio, vamos entender o conceito de equilíbrio lá, quando era dito, né? Quando a gente se referia a equilíbrio lá no dinâmico, queria dizer o seguinte, que o corpo estava sujeito a várias forças, né? E ele estava em movimento, no entanto, não tinha aceleração, né? A força resultante era nula, não tinha aceleração. Ok. Agora, qual é a diferença do que você viu lá, de equilíbrio dinâmico, para o equilíbrio estático? A diferença é que, olha o nome, estático. Quando uma coisa está estática, quando ela está parada, quando ela está em repouso. Então, calma lá, professor. Até para um corpo ficar parado, nós vamos ter que fazer cálculo, com certeza. Porque algumas condições devem ser respeitadas ali, né? Para que ele esteja estático, para que ele esteja em repouso. Então a nossa investigação vai ser sobre os corpos que estão parados ou em repouso. Ou seja, eu vou te apresentar nessa aula um outro tipo de equilíbrio, diferente daquele que você já conhecia, que era o equilíbrio dinâmico. Agora se prepara, equilíbrio estático. Manda na tela. Então olha só, equilíbrio estático de um ponto material. A palavra ponto material, né, ela se contrapõe a outra palavra, corpo extenso, né? Então, corpo extenso é quando eu tenho que analisar as dimensões do corpo e levar em consideração as dimensões do corpo para quantificar o equilíbrio dele. Mas isso é lá no corpo extenso. Quando eu falo ponto material, eu entendo, né? Quando eu falo ponto material, é diferente de corpo extenso. Quando eu falo ponto material, eu entendo que o corpo existe, o corpo apresenta dimensões, um comprimento, uma largura, uma altura, mas que naquela situação, naquele evento, nenhuma informação dessa de dimensão é relevante para o estudo. Então eu posso trabalhar exclusivamente com um ponto daquele corpo, um ponto, vamos colocar aspas aqui, um ponto especial daquele corpo, que você vai ver nessa aula, né, o centro de massa.
Então, um ponto dele pode ser utilizado para o cálculo, tá bom? Apesar dele ter dimensões. Perfeito. Então, vamos lá. É possível ficar em repouso mesmo fazendo muita força? Né? Então, muitas forças são aplicadas e mesmo assim o corpo está em repouso. Olha as condições. Então, como inspiração à condição de equilíbrio estático, você pega uma cena onde você vai ter várias rochas, né, empilhadas aí de uma forma totalmente improvável. E ele empilhado de uma forma totalmente improvável faz pensar o seguinte: ah, professor, alguém foi lá, né? Alguém, no caso um ser humano, foi lá e colocou uma pedra, uma rocha sobre a outra e numa posição que ele alcançou equilíbrio e manteve. Ok, é uma possibilidade. No entanto, surpreendentemente na natureza, né? Devido a eventos climatológicos e geológicos, algumas estruturas sedimentares e de rochas também ficam ali sobrepostas umas sobre as outras em posições de equilíbrio totalmente improváveis, né? Mas a própria natureza esculpiu e deixou as rochas daquele jeito lá. Aqui, como elas são pequenas, você pode imaginar que seria um fenômeno da natureza, mas poderia facilmente ser alguém que empinhou, né, umas sobre as outras e não tem problema. De qualquer forma, para que elas tenham esses formatos irregulares e ainda assim atinjam a posição de equilíbrio, algumas condições especiais aí, com as suas forças, os seus momentos, os seus torques, devem ser satisfeitas. Então, sim, tem forças aqui sendo aplicadas. Os corpos estão interagindo entre si, né? Mesmo assim, eles estão aqui em repouso. Não há velocidade, não há quantidade de movimento. Tá bom, pessoal? Vamos nessa! Aí um outro exemplo agora, na ginástica olímpica, né? Ou mesmo descansando na rede, é necessário uma força grande para manter o equilíbrio. Ou seja, no caso aqui, a ginasta, né? Ela tem aqui várias forças agindo, então ela está aplicando forças de interação, aí tem força de reação normal sobre a mão dela. Ela vai ter um centro de massa, né? E nesse centro de massa vai ter o peso dela apontando na vertical para baixo, ok? E aí desenvolvendo grande força, né, muscular aqui para alcançar uma posição em que uma distribuição de forças se equilibre, né, e anule o peso. Ou seja, também não tenha torque. Então o somatório das forças aqui vai ser zero e o somatório dos torques também vai ser zero. Ela vai alcançar essa condição especial. Mas o que nós não temos dúvida é que ela de fato está fazendo muita força aqui para chegar nessa posição de equilíbrio. Por que esse contraponto do está fazendo muita força para chegar no equilíbrio estático? É porque talvez de forma descontraída e talvez até desleixada, a gente imagina que deixar uma coisa parada é deixar livre, né? Então, um objeto está parado, um objeto está em equilíbrio. Então, uma atleta chegou numa posição de equilíbrio, igual você está vendo na cena aqui. É claro que ela está fazendo bastante força. Agora, e aqui, professor? Tem uma pessoa descansando aqui numa rede. Tem forças sendo aplicadas aqui? Com certeza, né? Eu tenho essa criança aqui na rede. A força-peso atuando. Existe. Aqui onde você tem as cordas da rede amarrada, você vai ter o quê? Forças de tração atuando, ok? Aí você tem que relacionar com a inclinação, faça uma horizontal aqui, ó. Tem que relacionar essas forças aqui, aplicadas de tração, com uma inclinação de ângulo, θ1, θ2, fazer uma decomposição vetorial e chegar nas condições de equilíbrio. Em outras palavras, nessas condições aí, quais deveriam ser as trações, né, do lado direito e do lado esquerdo da corda, para que essa criança sobre a rede ficasse em repouso, ok? Então, segundo a primeira lei de Newton, para que um corpo esteja em equilíbrio, seja estático, em repouso, e, portanto, seja dinâmico em MRU, é necessário que a resultante das forças que atuem sobre ele seja nula. E é aquilo que eu já comentei, né? Então, um somatório das forças vai ser igual a zero. Então,
Então quer dizer que a força resultante vai ser igual a zero. Isso pode dar duas situações, ou ele está no MRU, movimento retilíneo uniforme, ele se move em linha reta e ele se move com velocidade constante, ok? Essa é uma condição. E a outra condição, o repouso, significa que o corpo está parado. E quem está dizendo isso? A primeira lei, combinada aí com a segunda lei de Newton. A primeira lei falando da inércia, e a segunda lei falando sobre a relação de forças aplicadas sobre o corpo, relacionando com a massa dele e com a aceleração. Perfeito. Então, olha só, nós temos aqui uma cena interessante, né? Um ginasta está ali desenvolvendo uma ação, um trabalho, né? E ele está fazendo muita força aqui, ó, segurando as argolas, né? Ok? E o peso dele está agindo. Aí você fala assim, professor, eu não estou enxergando essas forças aí, então vamos olhar. Se ele está segurando as argolas e sobre elas há algum tipo de corda, cabo, né, ou fio, então significa que aqui é uma tração, né? Do outro lado, eu vou ter, aqui foi chamado de tração 1. Do outro lado, eu vou ter outra tração, né? Tração 2. Tá, e o peso desse ginasta está apontando para onde? Na vertical, para baixo. O ginasta está em equilíbrio? Está em equilíbrio. Então, assim, de forma simplificada, eu tenho que dizer o seguinte, que o somatório vetorial das forças tem que ser igual a zero, né? E aí, para ter um somatório vetorial, eu tenho que entender quem está para cima, quem está para baixo, né? Então faz um eixo aqui, y, né? E aqui x. E aí eu analiso assim, olha, T1, que é a tração, está apontando para cima. T2, que é a tração, também está apontando para cima. Mas o meu peso P está apontando para baixo. De modo simplificado, hipoteticamente, vamos imaginar que essas duas cordas que estão aqui prendendo, que elas sejam paralelas, tá bom? De modo simplificado. Aí, se fizermos essa simplificação, eu posso dizer que a força resultante vai ser o quê? A tração 1, que está para cima, então positiva, mais a tração 2, que também está para cima então, e também é positiva, menos a força peso. E esse está apontando para baixo e por isso que está com sinal de menos. Como ele está em equilíbrio estático, a força resultante tem que ser zero. Ótimo. Então nós vamos igualar, né, essa expressão aqui a zero. Então vou ter o quê? A tração 1 mais a tração 2 menos o peso igual a zero. O que te leva a concluir que a soma das duas trações é igual à força peso, tá bom? Isso aí numa situação hipotética em que T1 está na vertical para cima, T2 está na vertical para cima e peso na vertical para baixo, certo? Se, hipoteticamente, você fala assim, professor, e se não estivesse na vertical? Né? Se não estivesse na vertical, mudaria alguma coisa? Mudaria, tá? Se ele não estivesse na vertical, hipoteticamente, essa primeira corda está assim, a outra corda está assim, ok? E as trações estão desse jeito aqui, ó, T1, e a outra tração está aqui, ó, T2, ok? E o atleta está aqui e peso P para baixo, perfeito. Se for esse o caso, e eu coloco aqui θ, né? E o outro lado, hipoteticamente, o mesmo ângulo, θ, de inclinação da corda, né? Hipoteticamente, o mesmo ângulo de inclinação da corda, eu teria que fazer uma decomposição vetorial. Aí, nesse caso, sim, a tração 1 vezes seno de θ, mais a tração 2 vezes seno de θ, a soma dos dois tem que ser igual ao peso. Professor, por que nesse caso envolveu o θ? Se a corda, conforme a imagem aqui pode estar mostrando, está levemente inclinada, significa que a força de tração, quando nós fazemos uma decomposição para igualar o peso, ela tem componentes, uma componente T1y e uma componente T2T1x. Aqui, uma componente T2y e uma componente T2x, ok? Então, nesse caso, o T2y é o T2 seno θ. O T1y é o T1 seno θ. Tudo bem? Então, resumindo,
Se eu quero ter uma condição para o corpo ficar estático, eu de fato tenho que olhar criteriosamente a distribuição das forças que estão agindo sobre ele. Porque para colocar a condição de equilíbrio, de que o somatório das forças é igual a zero, eu não posso deixar escapar detalhes como o ângulo, porque o ângulo muda a resultante em cada direção. Então, olha, as duas cordas estão para cima, então tá certo. A soma das trações é igual ao peso, acabou. Agora tá assim, ó. As duas cordas estão assim, ó. Ah, professor, então não é só a soma das duas trações igual ao peso. Aí nesse caso é uma componente delas na vertical, uma componente delas na vertical somadas que vai ser igual ao peso, tá bom? Manda na tela. Continuando, vamos limpar aqui. Continuando. Vamos a um exemplo aqui, ó. A figura a seguir mostra um atleta, né, de ginástica olímpica no aparelho de argolas. O ginasta encontra-se parado na posição mostrada. Assinale qual entre as alternativas a seguir a que melhor representa as forças que atuam sobre ele, desprezando-se as forças do ar. Então tá aí, tá só a figurinha, vamos dizer assim, e da figurinha você tem que visualizar as forças que estão atuando, né? Então olha só, vamos pensar aqui, né? Aqui na letra A eu tenho uma tração na diagonal, né? Nessa direção, aqui na outra na diagonal nessa direção e o peso para baixo. Aí você tem que analisar. Se ele está segurando as cordas assim, né? Faz sentido que a tração, olha lá, ok? Esteja aqui, ó. E o peso dele? O peso dele na vertical para baixo, né? Aí as outras estão totalmente equivocadas, né? Essas demais aqui, ó. A tração, que é a corda, está sendo aplicada para baixo, mas ele está segurando a corda para ficar elevado, a tração está indo para baixo. A tração está indo para a direita e outro para a esquerda. É como se ele tivesse com os braços esticados com a corda, mas isso não acontece na figura. Aqui é como se a corda estivesse pressionando ele, né, lateralmente, isso não acontece, tá? Tá totalmente equivocado. E esse aqui, o peso dele está para cima, né? Então não faz o menor sentido. A única figurinha aqui que se aproxima, né, que corrige, dá a direção em sentido correto das trações e do peso, vai ser a letra A, tá? Na letra A, a força-peso do corpo possui a mesma intensidade que as duas forças de tração no braço somadas. Então significa que aqui para baixo é peso, força-peso, aqui é a tração 1 e do outro lado pode ser a tração 2, tá bom? Por quê? Porque ele está segurando uma corda aqui, ó, e ele está segurando uma corda aqui, ó, e essa força de tração, né, é paralela à direção dessa corda, tá bom? Então, resposta aí, letra A. Exemplo 2. Querendo-se arrancar um prego com um martelo, conforme mostra a figura, qual das forças indicadas, né, todas elas têm a mesma intensidade, será mais eficiente? E aí você vai analisar, né? Olha só, o prego está aqui, né? O prego está aqui. Perceba que o martelo tem um ponto de apoio bem aqui, né? Então uma força é aplicada sobre o prego, em seguida tem um ponto de apoio, e aí você vai ter forças possíveis, né, sendo aplicadas aqui em A, B, C, D ou E. Uma delas vai tirar esse prego com mais facilidade. Então olha só, aquela que vai ser mais efetiva, nesse caso, vai ser qual? A força aplicada em C, né? A força aplicada em C. Ele puxa aqui, ó, não é isso? O ponto de apoio está aqui, então isso vai ser elevado, tá? Então a resposta aqui vai ser C. Exemplo 3. Determine as trações T nos fios ideais AB e BC, sabendo-se que o sistema está em equilíbrio na posição indicada. Aí ele dá uma dica aqui, né? Ele dá uma dica interessante. Apesar dele não falar o ângulo, ele não fala o ângulo, mas ele fala o seno do ângulo e ele fala o cosseno do ângulo, o que já é o necessário, ou seja, já é o suficiente que nós precisamos. Ele informa o peso do corpo, né? Então tá aqui, ó, o nosso
bloco, né? Ele está preso por uma corda. Há um ponto em que une-se a mais duas cordas, ok? A corda AB e a corda BC. Perfeito. E ele está em equilíbrio. Então, ele quer saber o quê? As trações aí. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pegar aqui, né, o ponto B e relacionar as forças que estão agindo nele. Para baixo, se eu fizer uma transferência aqui, né, o bloco está ligado ao B, tudo bem. Honestamente aqui, se eu colocar o bloco, eu vou ter P para baixo e uma tração, que eu vou chamar aqui de T', uma tração T', ligando ele ao bloco, ao ponto B, tá bom? Ligando ao ponto B. Como esse bloco está em equilíbrio, eu posso dizer que o peso de P em módulo é igual a essa tração T'. E, portanto, eu posso dizer que B está com uma força na vertical para baixo, né, em módulo aqui, igual ao peso. Então, tudo bem. Então, no ponto B, eu posso representar o peso na vertical para baixo. Além disso, eu posso aqui representar uma força aplicada na mesma direção que essa corda, aqui, ó, né? Só que ascendente. Então, essa força eu vou chamar de tração BC, ou seja, é uma força aplicada nesse cabo BC, tá bom? Nessa direção e sentido. Do outro lado, na horizontal para a direita, eu vou colocar tração também, só que agora é a tração BA, tá aqui, ó, tração BA, tração BC. Perfeito. Nessa configuração que está a figura, tá bom? Dito isso, agora são quantas forças aqui? 3, né? São apenas 3. Ah, professor, mas o corpo está em equilíbrio. Exatamente, ele está em equilíbrio. Então quer dizer que a nossa preocupação agora é passar um eixo aqui, ó, um eixo horizontal, X, e passar um eixo aqui, ó, vertical, Y, e fazer decomposição vetorial, né? Fazer a decomposição vetorial. O TAB é um vetor que já está na horizontal. Ele já está no eixo X. Ele não precisa de decomposição vetorial. O ponto P já está sobre o eixo Y. Ele não precisa de decomposição vetorial. Mas a mesma coisa eu não posso falar sobre o vetor T de B a C. Tá? Por que não? Porque ele é um vetor que está inclinado. Ele está inclinado. Se ele está inclinado, ele tem uma componente vertical, que eu vou ter que decompor, e ele tem uma componente horizontal, que eu também vou precisar decompor, certo? Para isso, eu vou ter que levar em consideração qual é o ângulo de inclinação desse vetor TBC, né? Aí, calma lá, professor, o vetor TBC está aqui, correto? Aí a componente horizontal dele é essa aqui de baixo, né? É isso mesmo. Que ângulo que é esse daqui, pessoal? Se aqui é θ, né? Esse ângulo aqui de baixo também é θ, tá? Isso aí é lá da geometria plana, lá da matemática, né? Então, eu tenho duas retas paralelas. Então, por exemplo, essa reta aqui, ó, tá paralela com essa outra reta aqui, certo? Aí eu faço uma secção. Bem aqui, ó, eu faço uma secção. Nessa secção, aqui é θ, ok? Aqui embaixo também vai ser θ. E como eu tenho um vértice aqui, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, esse ângulo aqui também é θ. Então, aqui eu estou te mostrando que essa inclinação dele, do TBC, em relação ao eixo X, é θ, tá bom? Ok, vamos continuar. Então, fica assim. TB seno θ é a componente vertical desse vetor, tração TB. TB cosseno θ é a projeção horizontal do teu vetor TBC, ok? Então ele já está aqui, ó, com o cosseno, né, do ângulo θ, e esse aqui já está com o seno do ângulo θ. Perfeito. É uma projeção. Deixa eu limpar o que eu fiz aqui. Certo? Aí agora trazendo, né, no eixo horizontal e vertical os componentes, né, para cima e para baixo, e para a direita e para a esquerda, nós podemos igualar. Como esse corpo está em equilíbrio, né? Como ele está em equilíbrio, você pensa o seguinte:
o somatório das forças em y tem que ser igual a zero, correto? Isso aí só vai acontecer quando o vetor força, né, que eu tenho para cima tem que ser igual ao vetor que eu tenho para baixo, certo? E quem que está para cima? Quem que está para cima? Vai ser o TB seno θ. Aí, igual ao vetor que está apontando para baixo, que é quem? O peso. Então, aqui eu consegui chegar numa equação, eu montei uma equação, né, considerando as forças que estão agindo na vertical. Perfeito. Dessa equação, o que nós vamos descobrir? Seno θ foi informado no enunciado, o peso foi informado no enunciado, e aqui nós conseguiremos descobrir a tração BC. Passa o 0,6 que está multiplicando, dividindo, então você vai ter 90 dividido para 0,6. Obtendo aí a força de tração no cabo BC, tá? 150 newtons. Terminou o exercício? Não, porque são dois cabos, né? São duas trações. Então a tração no cabo BC, ok. Falta a tração no cabo BA. Então vamos lá. Para resolver a tração do cabo BA, o que nós vamos fazer? Somatório das forças em X é igual a zero. Quer dizer o quê? Para a direita, tração BA. Para a esquerda, tração BC cosseno θ. E como o corpo está equilibrado, né? Ele não se move, é equilíbrio estático, aí você vai pensar assim, a força que puxa ele para a direita tem que ser igual à força que puxa ele para a esquerda. Por isso que nós podemos igualar tração BA igual tração BC cosseno θ. E aí nós vamos substituir, né? Tração BA é desconhecido, tração BC nós acabamos de descobrir, é só substituir, e cosseno do ângulo foi informado no enunciado. Então é só multiplicar 150 por 0,8, obtendo aí a tração BA 120 newtons. Então, essa é uma boa questão, né? Uma boa questão, basicamente, vamos colocar assim, né? O bloco está aqui. Qual que é o peso do bloco, né? Qual era o peso do bloco? Aqui 90 newtons, beleza? Tração BA para a direita, tração BA 120 newtons e tração BC 150 newtons. Tração BC 150 newtons. E aí o corpo está, né, em equilíbrio estático, ok, pessoal? Vamos dar sequência aqui. Agora vamos falar sobre o centro de gravidade, né, ou centro de massa. Eu falei agora há pouco sobre a nossa possibilidade e até artimanha de tratar um corpo como esse aqui, né, essa canetinha, esse pincelzinho aqui, ou isso aqui, né, tratar os corpos que naturalmente têm altura, largura e comprimento, ou seja, eles possuem dimensões, mas eu posso tratá-los como algo pontual. Na hora de fazer o cálculo, eu posso tratá-lo como um ponto, né? E às vezes isso é possível, né, e funciona porque existe o conceito de centro de massa, ok? O conceito de centro de massa me permite fazer isso. Ah, mas é um corpo extenso. Tá, mas as dimensões dele importam para o estudo, então eu vou ter que manter as dimensões dele no cálculo. Não importam para o estudo, então eu vou trabalhar somente com um ponto dele, que é o centro de massa. Então olha só, o conceito de centro de massa. Você imagina que você tem um bastão e você pega esse bastão e lança no ar, né? Você lança um bastão no ar. Pode ser aí um pincel, né? Um apagador, você lança ele, uma caneta, e você vai perceber que no espaço, né? Se ele fosse fotografado aí em sequências, ele estaria igual esse bastão aqui, ó, ocupando, né, posições diferentes, ok? Dando a entender que ele não apenas está tendo movimento de translação, como ele também tem algum grau de rotação. De qualquer forma, quem descreve essa trajetória parabólica e mantém-se, apesar da posição do corpo estar mudando, é o centro de massa dele. Olha lá. Então o corpo gira,
O corpo gira, mas ele gira em torno do próprio centro de massa. Quando você vê um acidente de trânsito, né, e um motoqueiro colide com um carro e o motoqueiro é projetado, né, é lançado, é projetado, em algumas cenas, né, que são filmadas, em alguns vídeos, você vê a cena da pessoa girando no ar antes de cair. Aí você fala assim, mas por que a pessoa girou no ar antes de cair? Está relacionada à nossa posição do centro de massa. Vamos lá, pessoal? De acordo com a figura do slide anterior, observamos que um corpo extenso possui movimento. Qual tipo de movimento? 2. Translação e rotação. Foi tirada uma série de fotos em intervalos de tempo muito pequeno da barra de ferro em movimento. A barra descreve uma trajetória parabólica. É como se toda a massa da barra estivesse concentrada em um único ponto. E todas as forças que atuam em cada partícula da barra também estivessem aplicadas nesse ponto. Isso é um conceito, pessoal, realmente curioso, né? É um conceito realmente curioso. Cada porçãozinha da barra tem massa, estaria sujeito a uma força, mas aí você vai ter uma resultante aplicada num ponto, que é o centro de massa dele, como se toda a massa estivesse concentrada ali. Ele existe também para sistemas formados por corpos separados. O sistema solar, por exemplo, tem um centro de massa. E aqui é interessante, eu vou fazer esse adendo aqui, né, até como provocação. Você aprendeu, né, desde o do ensino fundamental, que os corpos, né, eles giram, no caso os planetas giram ao redor da sua estrela. Né? E isso é repetido inúmeras vezes. Os planetas giram ao redor do Sol, no nosso caso, né? Mas em outro sistema solar eles giram ao redor da estrela deles. De qualquer forma, a ideia, que é bastante disseminada, é que gira-se a gravitação em torno da estrela. Aqui nesse conteúdo você percebe que isso não é exatamente verdadeiro, tá? Não é que é falso, mas não é exatamente verdadeiro. Acontece que à medida que o planeta, né, é atraído pelo Sol, pela sua estrela, o Sol e a estrela é muito mais massiva, é claro. Então ele consegue, né, modificar e exercer uma força de atração gravitacional. Por outro lado, isso é recíproco. Os planetas também exercem uma força sobre a sua estrela. Olha só. Então significa que eles também conseguem, né, exercer uma força sobre a estrela. E existe então uma coisa aí chamada centro de massa, né? Então o centro de massa de um sistema solar está um pouquinho e ligeiramente afastado do centro do Sol. Então, professor, os planetas não estão girando ao redor do centro do Sol? Não! Os planetas estão girando ao redor do centro de massa do sistema, que é próximo do Sol. Só não é igual ao Sol porque os planetas também possuem massa. Tudo bem? Olha que reflexão bacana. Então, o sistema solar, por exemplo, tem um centro de massa. E é em torno desse centro de massa que giram os planetas. E não em torno do centro do Sol. Embora o centro de massa do sistema solar esteja próximo do centro do Sol. Tá bom? Mas, estar próximo não é estar no centro do Sol. O centro de gravidade também é conhecido como centro de massa. É a posição média considerada com relação à massa de todas as partes de um objeto ou um sistema. No caso de um corpo humano, o centro de gravidade do corpo humano muda conforme a sua posição. Por exemplo, uma pessoa em pé, né, com os braços estendidos, terá o seu centro de gravidade próximo ao umbigo. Já no caso da pessoa sentada em uma cadeira de rodas, deve-se considerar o centro de gravidade, né, do sistema, a pessoa e cadeira. Então isso já muda. Então, de forma geral, o ponto estará um pouco acima do assento, né? Podendo estar mais para frente ou mais para trás, conforme a configuração da cadeira. Ou seja, o centro de massa do conjunto, pessoa e cadeira,
deve levar em consideração a massa dos dois e a distribuição geométrica aí também. Isso simplifica muito a análise quando a força-peso estiver envolvida. Todo o efeito da força-peso, né, pode ser simulado pela aplicação do peso do corpo como um todo, né, no centro de massa do corpo ou o seu centro de gravidade. E aí, nesse exemplo do martelo, né, por que tem um martelo aí, professor? Por que tem um martelo aí? O martelo é exatamente para você refletir, né? A cabeça do martelo, ela é feita de um metal muito mais denso, né? E massivo, então você sabe que é mais pesado. Existe o cabo dele de madeira, apesar de mais longo, menos massivo, menos denso, portanto tem menos densidade, menos peso. E, portanto, eu não posso dizer, né, que esse martelo seria equilibrado ao meio do martelo. O ponto de equilíbrio, o centro de massa, estaria muito mais próximo da própria cabeça do martelo. O centro de gravidade desempenha um papel importante na análise do equilíbrio dos corpos sólidos e a sua posição relativa pode determinar o tipo de equilíbrio. Se é um equilíbrio estável, instável ou indiferente. Então vamos analisar aqui, ó. Equilíbrio estável, né? Quando que é? Ocorre quando um corpo é deslocado da sua posição de equilíbrio ao ser abandonada, retorna à sua posição inicial. Então essa esfera aqui, ó, ela vai ficar oscilando, né, até que ela vai dissipando, perdendo energia e ela vem para a posição de equilíbrio. Então isso é um equilíbrio estável, ou seja, ele vai acabar retornando para ali. Agora tu tem aí, ó, um sapo, né, jogando sinuca e ele vai dar essa tacada. Como se trata de uma mesa plana, o equilíbrio é indiferente. Se o corpo for afastado da posição de equilíbrio, ele permanecerá em equilíbrio em sua nova posição. Então, é um equilíbrio indiferente. Equilíbrio instável. Como que é o equilíbrio instável? Se o corpo for afastado da sua posição de equilíbrio, ao ser abandonado, ele tenderá a afastar-se ainda mais da posição inicial. Então, de fato, é um equilíbrio instável, né? Seria, por exemplo, pegar uma superfície aqui, uma calota, e uma esfera está aqui e ela começa a rolar para a direita. Então, ela vai cada vez mais para longe da posição de equilíbrio. É um equilíbrio instável. As figuras abaixo ilustram a importância do centro de gravidade em relação às forças aplicadas no corpo. Então aqui, por exemplo, tu está aplicando forças na horizontal, para a direita e para a esquerda, nas pontas, mas ó, a posição do corpo já mudou aqui, ó, né? E aqui o corpo já é esférico ou é uma circunferência. Então isso terá um efeito diferente na dificuldade ou facilidade de fazer ele girar, né? Então aqui tem uma possibilidade. Na segunda figura, outra possibilidade de fazer ele girar. E na terceira, uma outra possibilidade, porém diferente. Ok? Arquimedes, há cerca de 2.300 anos, já havia observado a relevância do centro de gravidade. Enunciou algumas proposições a respeito. Dentre elas, destacamos uma ao título de ilustração. Abre aspas, em qualquer figura côncava, o centro de gravidade deve estar dentro da figura. Então essa é uma proposição. Vê-se nesse exemplo que nem sempre o centro de gravidade pertence ao corpo rígido. Ele pode estar fora do mesmo. Então isso é curioso, né? Então, por exemplo, pega o caso do anel, né? No caso de um anel, o centro de gravidade dele está fora do anel. Isso de fato pode acontecer. Tudo bem, pessoal? Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.